Feito o exame físico geral, vamos observar as repercussões neurológicas no exame neurológico. Deve-se fazer um exame do estado mental. Existe o Mini-Mental, existem outros exames, como eu disse, de acordo com o que aquele paciente está, aquele quadro geral, que você pode fazer naquele instante. E aí, é importante observar-se nesse exame do estado mental a vigília. Que nível está essa vigília desse paciente? Ele está acordado, está sonolento, pouco sonolento, não responde a nada, para definir se é coma, se é estado mental, que circunstância aparente esse paciente tem. Na vigília, no caso do estado confusional, ele parece estar sonolento. Quanto à capacidade de despertar, se for um estado confusional leve, esse paciente pode ser facilmente despertado. Mas se ele tiver uma consciência um pouquinho mais comprometida, aí há uma maior intensidade do estímulo para que ele possa ser despertado. Mas ele ainda desperta, porque não está no coma. E as respostas provocadas tornam-se menos propositais, ou seja, vai mais de reflexo do que a tomada meio que voluntária da circunstância motora desse paciente. Quanto à orientação ainda dentro do estado mental, pode haver uma perca da orientação do espaço e do tempo. Aí você faz a pergunta: o senhor sabe que dia é hoje? O senhor sabe que horas são? Em que turno do dia nós estamos? Ou o senhor sabe onde o senhor se encontra? Onde é que o senhor mora? Em que cidade o senhor está? Não esqueça, é importante frisar que depende do estado do paciente, depende da interação desse paciente, que às vezes esse paciente não está calmo, não está tranquilo, ou está medicado, ou então do nível de informações que esse paciente tem, tudo isso deve ser levado em conta no exame. Ainda dentro do estado mental, observe o nível de atenção do seu paciente e, normalmente, no estado confusional, ele está desatento. E quanto à memória, ainda dentro do estado mental, é importante frisar que, no caso do estado confusional, há um comprometimento da memória de curto prazo. O paciente até lembra que dançou seus 15 anos naquele clube da sua infância, mas ele não lembra que há pouco tempo sofreu um acidente de moto porque aquele carro passou por cima. Então, é importante salientar que a memória de curto prazo desse paciente está comprometida. E aí você vai pedir a ele informações tanto da de curto prazo, quanto da de longo prazo, até porque isso também pode lhe ajudar num possível diagnóstico diferencial desse paciente. Quanto aos sinais de distúrbios difusos versus os distúrbios focais que causam estados confusionais. Vamos entender melhor essa circunstância. Podem ser difusos ou podem ser focais. Se difusos, podem estar ligados a uma febre, ou seja, um aumento de temperatura ou uma diminuição de temperatura. Podem estar ligados ao nistagmo, ao tremor, à asterix ou à mioclonia. Nós vamos descobrir direitinho sobre esses sintomas quando falarmos das causas de uma forma mais específica. Quanto aos focais, é importante salientar que podem estar relacionados a traumatismo cerebral, a papiledema, a hemiparesia, convulsões focais, hiperreflexia assimétrica ou sinal de Babinski unilateral. São circunstâncias clínicas importantes que podem estar relacionadas a distúrbios focais que envolvem os estados confusionais. Tanto difusos quanto focais serão estudados de uma forma mais ampla quando falarmos sobre as causas dos estados confusionais. E sobre os sinais de distúrbios específicos, não mais difusos ou focais, que podem causar esses estados confusionais. Aí é importante salientar que existem achados importantes e esses achados também, como aquela tabela anterior, são sugestivos de alguma circunstância clínica importante. Por exemplo, se relacionarmos os nervos cranianos, o papiledema pode estar relacionado a uma encefalopatia hipertensiva ou alguma alteração da massa intracraniana. Se forem as pupilas dilatadas, relaciona-se ao traumatismo craniano, à intoxicação anticolinérgica, à abstinência possível de álcool ou de sedativos quando se tomem em grande quantidade, por tempo prolongado, em altas doses, de uma forma contínua, ou por intoxicação simpático-mimética. Se forem pupilas contraídas, pode estar relacionada com intoxicação por opioide. Opioide, lá na farmacologia, aquela medicação para dor, só que causa dependência. Aí deve ser prescrita de uma forma mais precisa. Nistagmo ou oftalmoplegia pode estar relacionado com a intoxicação por etanol, sedativos ou fenciclidina. Também pode estar relacionado à isquemia vértebro-basilar, à encefalopatia de Wernicke
e outras circunstâncias clínicas aqui que não foram citadas. Se o achado não estiver relacionado a nervos cranianos e sim à função motora, temos outras sugestões clínicas características, como, por exemplo, o tremor está relacionado, por exemplo, à abstinência de etanol ou sedativos, à intoxicação simpatomimética ou à tireotoxicose. Asterix, por sua vez, à encefalopatia metabólica. E a hemiparesia está relacionada ao infarto cerebral, ao traumatismo craniano, à hiperglicemia ou à hipoglicemia. Só lembrando, todas essas circunstâncias clínicas aqui são sugestivas. É importante salientar que outras análises, outras avaliações, outros métodos devem ser utilizados, e aqui nós citaremos alguns oportunamente, para que seja distinguido, para que o diagnóstico diferencial seja bastante preciso, no intuito de se observar o estado confusional. Quanto à coordenação, a ataxia está relacionada à intoxicação por etanol ou sedativos e à encefalopatia de Wernicke. Outros estados, no caso as convulsões, pode estar relacionada à abstinência de etanol ou sedativos, à hipoglicemia ou hiperglicemia e a traumatismo craniano de uma forma geral. Ainda dentro do exame clínico, no qual estudamos a história, o exame físico geral, o exame neurológico, vamos conversar com você acerca das investigações laboratoriais. E dentro deste item, é importante destacar os estudos laboratoriais nos estados confusionais, o importante perfil do líquido cérebro-espinhal, LCS, nos estados confusionais. Eu digo que em muitas circunstâncias desse mapa, eu falarei LCS. E quando eu falar LCS, eu estou me referindo ao perfil do líquido cérebro-espinhal. Pois bem, quanto aos estudos laboratoriais nos estados confusionais, temos algumas circunstâncias de exames que podem ser destacadas para você. E aí, a gente pode citar, por exemplo, no exame de sangue, o leucócito pode estar aumentado na meningite, na encefalite e na sepse. O tempo de protrombina, o TP, e o tempo de tromboplastina parcial, TTP, podem estar aumentados na encefalopatia hepática. A gasometria arterial pode ser acidose metabólica ou respiratória. Se for acidose metabólica, o mais sugestivo é de uma cetoacidose diabética, pode ser também uma acidose láctica, pós-ictal, um choque, uma sepse. Pode ser também toxinas, ou seja, por metanol, etilenoglicol, salicilatos, paraldeído, ou pode ser também a uremia. A circunstância de acidose respiratória, existem duas saídas. Pode ser insuficiência respiratória por overdose de sedativos, mas também pode ser uma encefalopatia hepática, uma insuficiência respiratória ou por alterações de salicilatos, que são medicações, AS, essas coisas, né? E sepse. Agora, se for alteração ainda dentro do sangue no sódio, e esse sódio tiver diminuído, o achado mais sugestivo é de hiponatremia, pela questão do sódio. Se for ureia e creatinina aumentados, pode-se estar com uma uremia. Se for a glicose aumentada ou diminuída, aumentada hiperdiminuída, hipoglicemia. Se for alteração na osmolaridade, se ela estiver aumentada, aí pode-se ter uma intoxicação alcoólica ou uma hiperglicemia. Se por sua vez houver enzimas hepáticas ou amônia aumentadas ou diminuídas, pode-se estar de frente a uma encefalopatia hepática. Se por sua vez, ainda no sangue tiverem sido observados, analisados os hormônios da tireoide e esses estiverem aumentados ou diminuídos, pode-se estar diante, respectivamente, de um hiper ou de um hipotireoidismo. Se estiver analisando o cálcio e ele estiver aumentado ou diminuído, pode-se estar diante de uma hiper ou de uma hipocalcemia. Mas se o estudo tratar-se do rastreamento para drogas e esse rastreamento for positivo, pode-se estar diante de uma intoxicação por drogas. Se forem feitas culturas sanguíneas e estas forem positivas, pode-se estar diante de uma cultura positiva para meningite ou para sepse, por exemplo. Mas se ainda no sangue estiver estudando o anticorpo de treponema fluorescente, o FTA-ABS, ou
por sua vez, microhemaglutinação do treponema pallidum, que se chama MHATP, e esses exames forem positivos, pode-se estar diante de uma meningite sifilítica. Ou, por sua vez, na titulação de anticorpos anti-HIV, e esta for positiva, pode-se estar diante de uma infecção por HIV. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.